Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há que minha alma salve, só Jesus, só Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. É com grande prazer que eu tenho para apresentar meu amigo, meu irmão em Cristo, Glover Chico. Eu poderia ficar o tempo todo aqui, os 40 minutos, falando da pessoa, da família dele. Deus tem usado o Glover de uma forma muito especial, né? Tem dado dons a ele de uma forma realmente extraordinária. Ele é autor de mais de 40 livros, em 4 línguas, publicado em 4 línguas. É artista, tem pintado quadros lindos, gravuras, né? Trabalhou, veio ao Brasil em 67, já com 40 anos de idade, não era garotinho saindo do seminário, não. Ele já era estabelecido profissionalmente, realmente deixou uma carreira muito importante nos Estados Unidos. Mas ele trouxe uma família grande para o Brasil também, foi um desafio muito grande, né? Para a meninada toda, né? 5 filhos. Hoje tem 3 netos, né? Ele é um dos pastores de uma congregação de mais de 1.200 membros. Ele é o presbítero, né? Que organiza, administra as missões da congregação, o trabalho. Ele tem viajado no mundo todo. E eu poderia falar muitas coisas sobre a vida e a pessoa dele, mas pessoalmente o que me mais tocou da vida do Glover não foi essas coisas, porque certamente Deus deu esses dons para ele, mas o que me mais tocou era um missionário diferente. Que muitas vezes nós ficamos tão agarrados, tão focalizados no nosso próprio trabalho, a gente não enxerga necessidades dos outros lados ao nosso redor. E Glover não foi um missionário assim, né? Trabalhei junto com ele por 6 anos, antes que ele voltou aos Estados Unidos, ficou no Brasil quase 18 anos. Continua tendo uma influência muito grande sobre o trabalho aqui no Brasil, mas ele preocupava com todas as coisas, até financeiramente. Eu comecei um trabalho pequeno, humilde, lá na cidade de Contagem, e financeiramente ele nos ajudou muito lá, o pessoal do bolso dele, né? Quando cheguei, ele me ajudou com a documentação para poder entrar no Brasil. Levamos 2 anos para conseguir o visto para vir para cá. Porque naquela época a lei dos estrangeiros estava mudando, né? Então, né, junto com a LAO, realmente eles batalharam, conseguimos o local, mas chegamos financeiramente de uma forma muito difícil. Minha esposa estava grávida, chegamos logo, ganhamos o nosso primeiro filho. Não tinha nem lugar para o menino deitar, né? Financeiramente estava muito difícil. Chegaram lá com berço, lá, depois de 2 dias, né? Aquele menino estava na cama. Eu não tinha experiência como pai. Eu pensei, será que esse menino vai morrer de fome durante a noite? Eu não sabia que Deus colocava um sirene embutido na criança que acorda a gente, né? Ninguém dorme não quando está com fome. Mas o Glover, o Carl, o Henderson, né? Tive o privilégio de trabalhar com ele por mais de 1 ano, lá no Olímpio de Melo, a congregação lá. Eram pais para eu, Rebeca, e avós para meus filhos, né? Então, com muita honra, eu agradeço a Deus pela vida do Glover. Aos 40 anos eu poderia ter dado um grande pulo para chegar aqui. Agora precisa de ajuda. É com todo prazer e gratidão que estou com todos vocês, líderes das igrejas aqui do Brasil. Fiquei surpreendido com o seu convite, porque achei que ninguém se lembraria de mim depois de tantos anos. Ia chegar junto com o irmão Dom Vinzan, no mesmo avião. Mas ele fez, como vocês sabem, outra viagem. Eu tive que continuar
sozinho. Mas levo um grande pesar no meu coração. Ele era um dos meus most próximos amigos. Ele sempre me convidava para tomar café. Eu sabia cada vez que ele tinha em mente um projeto para mim fazer. Sempre aconteceu assim. Ele nos deixou, havendo dado para mim o desafio de criar 21 folhetos novos sobre tópicos tais como aborto e homossexualidade, etc. Mas agora tenho os folhetos, mas ninguém para publicá-los. Por isso decidi incluir os folhetos num livro sobre tópicos difíceis. E o número cresceu agora até 46 tópicos diferentes. Há mais de 22 anos desde a minha última pregação aqui no Brasil. Neste intervalo, falei quase exclusivamente aquele outro idioma, inferior, sabe, mas espanhol. E é por isso que eu escrevi cada palavra da minha palestra para não misturar as duas línguas. Eu falo um pouco de francês, russo, grego e hebraico, além de português e espanhol. E, é claro, mineiro. Então, eu sou uma torre de Babel, de idiomas. O tema da minha palestra é global. Eu não posso tratar do mundo todo, como alguns já faziam aqui no mapa. Mas vou tratar de alguns princípios que podem nos ajudar a entrar na cultura de outros povos. Cada povo, cultura, país, estado, cidade, tribo ou família tem o chamado worldview, ou vista do mundo. Cada indivíduo, cada família, cada grupo, cada nação, cada cidade tem uma vista diferente sobre como funciona o mundo. Esta vista é fundamental ao conhecer qualquer cultura. Olhamos para a língua, olhamos para os hábitos, olhamos para os artefatos de uma outra cultura e achamos que já sabemos tudo. É verdade? Não. Essas coisas são secundárias. As coisas principais são os preconceitos, os valores e as lealdades de um povo. Primeiro, os preconceitos. Todo mundo tem preconceitos. Alguns bons, alguns neutrais e alguns preconceitos maus. Por exemplo, e eu vou falar disso, todo mundo quase nunca pensa sobre o sentido dos seus preconceitos, sobre as raízes dos seus preconceitos. Por exemplo, os muçulmanos creem em um Deus, Allah, que é vingador. Eu já li o Alcorão todo uma vez e vários sectores do Alcorão muitas vezes e não descobri nenhum uso da palavra amor no Alcorão. Allah é vingador. Os seus seguidores são exigidos a
destruir, a matar os cristãos e os judeus. A meta do muçulmanismo é instituir em todas as nações um corpo de leis chamado o quê? Sharia. Um corpo de leis que controlariam todas as coisas em qualquer país. Por exemplo, toda entidade política, toda força armada, todo corpo policial, todo setor econômico, estrutura educacional, esportes, filmes, TV e publicações seria sob o comando dos clérigos. As igrejas não mais poderiam congregar publicamente. Os líderes das igrejas, todos vocês, seriam encarcelados por causa da sua fé. É isso que eles querem impor em todas as nações do mundo. O muçulmanismo não é religião. É um sistema político, um sistema econômico, um sistema que controla todas as coisas que existem numa cultura. No Alcorão. Obrigado. Não fico acostumado a este ar tão puro aqui. Eu moro numa cidade. O Corão nega que Deus tem um filho. Diz que não é digno para Allah ter um filho. E nega o sacrifício de Cristo. O Alcorão diz que o Messias não morreu na cruz. Os judeus acharam que haviam matado o seu Messias, mas não é verdade. Se eles controlam o mundo, o que vai acontecer com nossa fé? Eles já tiraram o coração da nossa fé. Como seria o cristianismo sem Cristo, Filho de Deus? Ou sem seu sacrifício na cruz? E além disso, o muçulmanismo ensina a ideia de um paraíso para os homens. Não para mulheres, para os homens. É uma religião simplesmente para homens, não para mulheres. E estes homens, especialmente os mártires, seriam servidos por 70 virgens lá no paraíso. Ok, outro exemplo de preconceitos falsos. Muitos brasileiros são fatalistas, não é verdade? Na viagem para cá, estava observando os motocicletas. E estes homens devem ter um espírito de suicídio. Várias vezes eu olhei para frente e disse, opa! Eu nunca vi o igual. Muitos brasileiros são fatalistas. Acham que quando chega o momento da sua morte, não pode evitar a morte. Mas, fora disto, pode viver para sempre. Para muitos, os espíritos controlam a vida e necessitam ser apaziguados ou manipulados. Para muitos, não é possível controlar o comportamento dos espíritos. Para outros, seu destino é inteiramente fora do seu controle. Se alguém dirige o carro bêbado e sofreu um terrível acidente, não foi culpa sua, não. Simplesmente o fatalismo. Os espíritos as estrelas eram contra aquela pessoa.
E mais um exemplo de preconceitos. Muitos norte-americanos acham que qualquer cidadão tem o direito garantido pela Constituição à vida, à liberdade e à busca de felicidade. Se alguém ameaça estes direitos, bem, eles vão para o tribunal para pedir que alguém faça algo para corrigir o problema. Mas o fato é que a Constituição não garante a liberdade, nem a vida, nem a felicidade. E muito menos a Bíblia. O que Jesus promete para nós? Sofrimento, né? Em João 16:33, Jesus disse que neste mundo passará angústias, dificuldades. Nós não temos qualquer promessa de mais um dia de vida. Não temos promessa de uma vida próspera. Não temos promessa de uma vida sem problemas. Sem problemas de saúde, problemas familiares, problemas de qualquer tipo. Mas o que Cristo promete é uma vida perfeita no porvir. Não aqui neste mundo, mas no porvir. Finalmente, os preconceitos dos líderes judaicos precipitavam sua rejeição de Cristo. Cristo não cabeu dentro dos preconceitos dos judeus. Eles estão esperando um Messias político ou militar para liderar o povo contra os romanos e para restabelecer o reino de Davi e Salomão. Cristo não foi às suas escolas. Ele não tinha diploma algum de qualquer escola. Ele estava naquele país estranho, Galileia dos infelizes, dos pobres, dos ignorantes. Por isso, os judeus não aceitavam, os líderes não aceitavam a presença de Cristo, nem a sua pregação. Acharam a sua morte. Mas aquela morte foi o plano de Deus para nos salvar. Você vê então que nossos preconceitos em qualquer cultura podem ser duvidosos ou errôneos, mas os aceitamos como se fosse uma lei irrevogável. Baseados em nossos preconceitos, em nossos valores. Cada povo, cada indivíduo tem valores. Se sua religião honra o mártir, como no caso do muçulmanismo, então muitos valorizam este ato suicidal. Se valorizam dinheiro, que é um dos nossos deuses dos Estados Unidos, o tutu. Aqui também no Brasil. Sim. O dinheiro é o Deus do Brasil. Espero que não. Se o dinheiro, se os bens são nosso Deus, vamos fazer o máximo para acumular bens, acumular dinheiro, para gastar dinheiro. E fazemos isso honestamente ou não? Um multimilionário nos Estados Unidos está na prisão agora, porque ele criou uma pirâmide de investimentos e roubou dos investidores mais pobres para pagar uma boa dívida aos investidores mais ricos. E finalmente a pirâmide caiu, e ele caiu também. Mas no processo, ele ganhou para si casas, iates, terrenos e milhões de dólares.
agora está na prisão. E os seus bens foram tirados dele. Alguns valorizam tanto o lucro que jogam cada semana na loteria. Não é verdade? Mas a loteria é uma tolice. A chance de ganhar é uma chance em milhões. Não é verdade? Então, nossos valores influenciam grandemente nosso comportamento. O que valorizamos controla nossa vida. É por isso que seguir a Cristo significa deixar Cristo controlar nossa vida. Dinheiro não, popularidade não, mas Cristo sim. Neste acampamento eu estou sendo elogiado muito, que é um pouco difícil para mim. Porque eu fui criado numa fazenda de gado de leite. Eu começo humilde. E não mereço tanto elogio como eu estou recebendo agora. Com todas as fotos que já foram tiradas, os policiais não teriam muita dificuldade em me identificar. Baseados então em nossos valores, temos lealdade. Alguns, nenhum de vocês, eu tenho certeza, mas alguns são fanáticos na sua lealdade que dão à sua equipe de futebol. São fanáticos. Outros são leais à sua escola, sua companhia, sua cidade, seu partido político, seu país. Vemos este tipo de lealdade nas demonstrações acontecendo agora no Médio Oriente. Pessoas que estão querendo ter liberdade, jovens principalmente, que estão atacando a ditadura que existe naqueles países. Do outro lado da moeda, se alguém valoriza a sua mulher ou a seu marido, então será leal à sua mulher ou ao seu marido. Se valorizamos o nosso país, seremos leais a ele. Se valorizamos a Cristo, seremos sempre dedicados a Cristo. Sempre. Porque Cristo tem mais valor do que qualquer outro em nossa vida. Amém. É indispensável entender os valores de outras pessoas para saber como comunicar com eles sem entender estes fatores básicos de preconceitos, valores e lealdades de um indivíduo ou um povo. Se começarmos imediatamente a atacar seus preconceitos, valores e lealdades, eu garanto que perderemos a chance de influenciar essas pessoas para Cristo. Princípio 2. Depois de visto do mundo, princípio 2 é adaptando a mensagem para a nossa audiência. Eu preguei por muitos anos. Eu sei que pregadores têm um corpo de sermões preferidos. E sempre usa aqueles mesmos. Sem pensar muitas vezes sobre a audiência. Sem colocar roupa naquela mensagem que é adequada para aquela audiência. Certa vez, um missionário bem conhecido passou muitos anos na Europa, na Rússia, Alemanha, Áustria, chegou para nos visitar em Belo Horizonte. Eu traduzi para ele. E o sermão foi bom, mas suas ilustrações não
não deu certo para nosso povo. Por isso eu deixei de lado as ilustrações dele sem ele saber. E falei sobre outras que o povo podia entender. E houve outros problemas também. Para traduzir, é necessário que o pregador use frases curtas. Mas ele falou um parágrafo todo, sem parar. Eu não podia me lembrar de todas as palavras. Por isso eu estava fazendo uma redação. O apóstolo Paulo era muito inteligente na aplicação correta de material em suas mensagens. Pense nisso. Quando ele falou com os judeus, como é que ele falou? Sobre filosofias gregas? Não. Sobre o quê? A história do povo judaico, tirando lições daquela história. Quando ele estava pregando em Antioquia de Pisídia, ele falou diretamente aos judeus acerca da sua história e da promessa de um Messias. Mas quando ele chegou a Atenas, falou sobre a história dos judeus? O que ele falou? Sobre a filosofia grega, sobre sua fé. Sua fé é um Deus desconhecido. Ele usou aquela ilustração para abrir seu sermão. Aquele mesmo Deus desconhecido, ele disse, eu vou apresentar para vocês agora. Ele sempre começou com os interesses básicos da sua audiência. Em outras palavras, ele aplicava a vista do mundo, da audiência, a sua mensagem cristã. Ele disse, para os judeus, eu me tornei como um judeu, a fim de ajudar a salvar os judeus. Para aqueles que estão sem a lei, tornei-me como alguém que está sem a lei. Eu tenho me tornado todas as coisas para todas as pessoas, para que por todos os meios possíveis eu possa salvar alguns. 1 Coríntios 9, 20 a 22. Quando chegamos no Brasil, em 67, sabemos pouco sobre a cultura. Mas 18 anos depois, quando saímos, os irmãos brasileiros me disseram, vocês não podem ir embora, vocês são um de nós. Vocês são nossos irmãos, não podem ir embora. Bem, meu sustento foi cortado. Com família grande eu tinha que sair. Não queria sair, mas tinha que sair. Certa vez eu estava ensinando um grupo de jovens em outro país, de outra cultura. Como eu podia falar com aqueles jovens? Eu pensei, vou falar sobre as árvores e as plantas ao nosso redor. Eu usei ilustração de uma palmeira, mostrando que a palmeira pode se dobrar com o vento, sem cair. E o cristão firme pode se dobrar com os ventos de adversidade, sem cair. Os jovens entenderam a lição, mas não poderiam ter entendido uma lição sobre teologia, ou sobre tópicos mais profundos da Bíblia. Para aplicar este conto, como poderíamos ensinar no católico? Começando a condenar sua fé? Não. Temos que entrar como Paulo, falando sobre as coisas que os católicos já conhecem. E ir para lá depois. Vamos falar mais sobre isso. Poderíamos começar falando do Papa. O quê? Falando do Papa?
Sim, o sumo sacerdote da igreja. E explicando depois que há outro sumo sacerdote maior que o Papa. Quem é? Jesus. E mostrando que Jesus é muito mais capaz do que qualquer Papa. Ele não é homem, ele é Deus. E ele pode nos perdoar de uma vez para todos. O seu sacrifício na cruz. Nenhum Papa foi crucificado. Mas Cristo foi. Para a nossa redenção. Se queremos influenciar o espírita a aceitar a Cristo, não devemos começar insistindo que seus espíritos são um figmento da imaginação. Espíritos maus existem ainda? Certo. Sempre existiu. No Velho Testamento, no Novo Testamento. Alguns dizem que os espíritos morreram quando Cristo morreu na cruz. Nada disso, porque no livro de Atos, Paulo enfrentou espíritos. Não podemos negar a existência de espíritos, mas sim mostrar que Cristo venceu sobre os espíritos. E o espírito pode confiar em Cristo e não mais tentar aplacar, não mais tentar apaziguar os espíritos, ou temer os espíritos, porque Cristo já venceu sobre os espíritos. E os muçulmanos, cada vez mais numerosos do mundo. Em nossa cidade de Edmond, que é a cidade vizinha de Oklahoma City, temos até 80 mil pessoas. E hasta 20 mil já são muçulmanos. Em toda parte lá. Por exemplo, em Detroit, em Michigan. Pelo menos 25% dos habitantes são muçulmanos agora. Na França, na Inglaterra, estão chegando a um ponto em que podem reclamar e receber várias concessões do governo. Na Inglaterra, nenhum muçulmano pode ser julgado no tribunal. Só é o tribunal muçulmano. Se ele mata o cristão, ele seria condenado num tribunal muçulmano? Não. É essencial falar com o muçulmano, não atacando Maomé, mas primeiro mostrando grande respeito para com a Bíblia. No caso do Alcorão, eles nunca marcam em sua cópia do Alcorão. Eles nunca deixam o Alcorão no chão. Eles nunca colocam algo acima do Alcorão. E lavam as mãos antes de tocar o Alcorão. Mas o que fazemos com a Bíblia? Vim aqui, cada página marcada. Cada página tem várias anotações. E as folhas estão caindo. Eu uso aquela Bíblia 18 anos aqui no Brasil e a Bíblia quase é gasta agora. Mas, em falar com muçulmanos, devemos usar uma Bíblia nova, limpa e tratada de todo respeito. E podemos falar elogiando os muçulmanos por seu hábito de orar 5 vezes por dia. Quantos de nós usamos 20 minutos ou 30 minutos 5 vezes por dia para orar? Podemos elogiar os muçulmanos por não beber qualquer bebida forte. Depois de elogiar os muçulmanos por seus pontos bons, podemos começar a mostrar que há alguém mais poderoso que Maomé. Alguém que pode nos salvar dos nossos pecados. Se queremos influenciar muçulmano, levaria muito tempo. Teremos que fazer amizades primeiro.
Isso é verdade para qualquer pessoa. Devemos criar o espírito de amizade, de amor, antes de tentar converter outra pessoa. Os muçulmanos argumentam que a Bíblia é falsa, que no início era certa, mas os cristãos modificaram tudo. Por isso a Bíblia de hoje não vale nada. Devemos mostrar que os manuscritos, como já aprendemos neste curso, neste congresso, que os manuscritos antigos mostram que a Bíblia sempre falava a mesma coisa. Aquele manuscrito de Isaías, em Jerusalém, quase toda palavra é exatamente a mesma do que Isaías do hebraico de hoje. Ele disse que o cristianismo é muito fanático e culpado da morte de muitos muçulmanos nas cruzadas. Bem, é verdade, mas as cruzadas não representavam o cristianismo. Representavam ideias militares e políticas. Bem fora do Espírito de Cristo, que é o quê? Pacífico. Espírito pacífico. E muitas vezes é mais difícil converter um crente, o evangélico. Por quê? Muitas das nossas doutrinas são parecidas. E é difícil mostrar as diferenças. E eles têm mente dura sobre os preconceitos que têm. Eu passei 3 anos ensinando numa aposentadoria algumas viúvas. Homens no início, mas eles caíram mortos depois de algumas lições minhas. Mas as senhoras ficaram até que eu falei a respeito do batismo. Alguns não aceitaram de jeito nenhum. Mesmo depois de eu ler passagens claras sobre o batismo. Elas não voltaram mais, porque não queriam ouvir o que a Bíblia diz a respeito do batismo. Este foi o caso dos judeus de Roma. Paulo falou com os líderes judaicos. E o que aconteceu? Fecharam os ouvidos. Por isso Paulo dizia, eu não vou falar mais com vocês, eu vou para os gentios, porque os gentios vão ouvir a mensagem. No musical, The Music Man, o comerciante de música, não sei se vocês reconhecem ou não. Um vendedor muito esperto e recém-chegado em cena estava tentando vender não instrumentos musicais, mas bandas musicais, inclusive uniformes. E outro vendedor ficou com raiva contra ele, argumentando que ele não conhece o território. Devemos conhecer o território se queremos converter outras pessoas a Cristo. Precisamos conhecer o território. Certa vez eu estava lecionando sobre o muçulmanismo. O espião muçulmano estava presente. Eu sabia que ele era espião porque ele tinha meu manuscrito em mãos, estava arriscando tudo. Mas de repente ele falou em voz alta. Oh, sabe, os palestinos têm direito a todo Israel porque estavam lá antes dos israelitas. São filisteus. Eu perguntei, o quê? Filisteus? Os filisteus eram pessoas do mar Mediterrâneo, provavelmente de Creta, e não árabes. Os palestinos são árabes, cujos antepassados chegaram depois da derrota de Israel em 1304, depois de Cristo.
somente naquele momento os árabes tinham controle sobre Israel. Se eu não havia sabido a respeito da história bíblica e a respeito da história dos judeus, dos filisteus e dos árabes, eu não poderia responder a ele. Paciência, vou chegar. Se queremos conhecer pessoas de outros grupos culturais e religiosos, precisamos conhecer seus preconceitos, valores e lealdades, e não esquecendo aprender seu idioma com precisão e seus hábitos. Vocês missionários, se vocês não sabem bem, não conhecem bem o português, aprendam o português bem. Para publicar em português, eu tinha que aprender a língua melhor que vocês brasileiros. Bem, nestes quase 25 anos, eu esqueci muito, mas em certo período eu sabia bem a língua. Precisamos conhecer o catolicismo melhor do que a maior parte dos católicos. O espiritismo melhor que a maior parte dos espíritas. O muçulmanismo melhor que os muçulmanos. As doutrinas dos batistas, metodistas, pentecostais, carismáticos, Assembleias de Deus e todas as outras, melhor do que eles, se queremos convertê-los a Cristo. Há quase 200 nações, e graças ao meu colega, que falou aqui pouco antes, ele roubou meus pontos agora. Mas eu vou pregar sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor. Há quase 200 nações oficiais em nosso mundo e mais outros semi-independentes. Destes, há 8 em que se fala o português. A igreja só tem um bom início aqui no Brasil. Tem poucos adeptos em Portugal. Quase nenhum em Moçambique ou Angola. E que eu saiba, nenhum membro da igreja nas outras terras. Por exemplo, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau. O Brasil deve estar liderando na pregação do Evangelho em estes países em que se fala o português. E o que devemos falar sobre o resto do mundo tão perdido? Deus está sempre abrindo portas para o evangelismo. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, o general MacArthur, comandante norte-americano no Japão, viu que o Deus oficial do Japão, o imperador, havia caído. E o Japão ficou sem Deus e sem religião oficial. O báculo foi criado. Por isso ele pediu 50 mil missionários para o Japão. Sabe quantos chegaram de todo o cristianismo? Menos de 500. Brasil fechou a porta, Japão fechou a porta. E agora uma nação quase sem qualquer Deus. Uma nação material. E agora? País após país. Está passando uma fase de rebelião contra o seu governo ditatorial. Países árabes. Quem sabe? Há novas portas se abrindo em aquele mundo até agora fechado para evangelização. O problema é que não há quase ninguém se preparando para ir a Líbia, para ir a Saudi Arábia, para ir ao Egito, para ir à Síria. Quase ninguém está preparado. E Deus vai fechar de novo aquela porta.
mandato de Cristo ainda é o mesmo, que necessitamos ir a todo o mundo, a toda a nação do mundo com o Evangelho. Desculpe. Ninguém é isento. Ninguém é isento. Nenhum país é isento a este mandato. Desde minha partida daqui em 1985, há irmãos e congregações em muitas novas áreas do Brasil. Parabéns. Eu fiquei surpreendido sobre o número de congregações congregadas aqui. Quando chegamos no Brasil, houve, que eu saiba, não mais de uma dúzia de igrejas pequenas por toda parte. Não mais de uma dúzia. E agora, mais de 250. Um bom crescimento. Mas há regiões do Brasil ainda não evangelizadas. Por exemplo, há cidades de 100 mil, 300 mil, 500 mil que não têm congregações. Nem se fala sobre as cidades menores e as aldeias e as vilas, as tribos indígenas. Será que Cristo morreu somente para nós ou para todo mundo? Para todo mundo, claro. O Brasil não é isento a este mandato. É difícil e caro, sim, pregar o Evangelho em outras regiões do Brasil e fora. Mas é essencial. Cristo somente morreu por nós ou também pelos povos de outras terras. Cristo chegou em um mundo de preconceitos, valores, lealdades e crenças alheias. Bem fora dos seus preconceitos divinos. Bem fora dos seus valores divinos, das suas lealdades divinas. Ele não tinha aqui, neste mundo perverso, não tinha lar, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha riquezas. O que tinha eram angústias, dores, tristezas e decepções. Sofreu rejeição e, por último, o mais doloroso de mortes, a crucificação. Fez tudo isso por nós, mas também por todo ser humano. E ele exige sacrifício da nossa parte. O sacrifício de nossa vida confortável para seguir os passos dele. Custa caro ser cristão autêntico. Mas olhe para a vida de alguns do passado. Olhe para a vida de Estevão, a vida de Tiago, a vida de Paulo, a vida de todos os apóstolos. E depois, líderes tais como Policarpo. Aos quase 90 anos de idade, ele foi apanhado e as autoridades disseram: você pode voltar para casa se negar a Cristo. O que ele respondeu? Nestes 86 anos servi ao meu Rei Jesus e nunca ele me fez mal. Por que então devo eu negá-lo quando ele ha feito tanto para mim? E ele morreu incendiado. Muito tempo depois, Ramon Llull, um cristão da Espanha, foi várias vezes ao mundo muçulmano para tentar converter seus líderes. Depois de 5 vezes, eles disseram: se você voltar uma vez mais, será morto. Sabe o que ele fez? Pegou sua Bíblia, voltou a 6ª vez e foi morto. Sim, custa caro seguir a Cristo, mas é muito pouco em comparação ao preço que Cristo pagou para nos dar a salvação. Como Deus perguntou nos dias de Isaías: quem irá por nós? Quem enviaremos? E qual a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envie-me a mim. Voltando ao tema desta palestra, o mundo está em agonia.
Olhe só para o Japão, a Líbia, o Sudão. Quem irá para nosso mundo agonizado? Para terminar, o missionário chegou em uma aldeia na África. Pregou e pregou. Então o chefe perguntou: e o que o senhor falou é verdade? Por que demorou tanto a chegar aqui? Boa pergunta. Por que estamos demorando tanto a iniciar a obra do Senhor em cidades e países que não conhecem a Cristo? Vamos terminar com o hino. Vá com Deus. Ficar de pé para cantar esse cântico, o cântico 23. Esse cântico é de autoria do nosso irmão Glover Chip, que acabamos de ouvir. E faz sentido ouvir a sua mensagem com a mensagem contida nesse cântico que ele mesmo fez alguns anos atrás. Ele é autor de vários outros cânticos que nós cantamos em nossas congregações. O Glover também trabalhou nisso. Gates falou várias coisas, e os cânticos também ele trabalhou, autor de vários hinos que nós utilizamos para louvar o nosso Deus. E esse cântico, Vá com Deus, é de autoria do nosso irmão Glover Chip. Vamos cantar com muito fervor, com muito amor, esse cântico 23. Ó, sem Deus a vida é